Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós iremos tratar de limite de funções, mais especificamente de suas propriedades. Bem, considerando que vocês já viram os vídeos anteriores, vamos direto para as propriedades de limite. Então, vamos considerar uma constante k pertencente aos reais e o limite da função f quando x tende a c vamos chamar de L. O limite da função g quando x tende a c vamos chamar de M. Então, ocorrerá as seguintes propriedades. Se a função for a função constante, então o limite de f quando x tende a c vai ser a própria constante. Se o limite da função f quando x tende a c é igual a L, então o limite de uma constante vezes f quando x tende a c vai ser a constante vezes o limite de f quando x tende a c, que nada mais é do que a constante vezes o limite de f, que é L. Neste caso o limite da soma de duas funções ou limite da diferença de duas funções vai ser a soma dos limites ou a diferença dos limites. O limite do produto de duas funções é igual a produto dos limites. Considerando que m é diferente de zero, então o limite do quociente de duas funções vai ser o quociente dos limites. Então, essas são as propriedades básicas de limite de funções, certo? Vamos ver um exemplo para ver como a gente aplica estas propriedades. Então, seja f definida em uma vizinhança de C, exceto em C, lembrando que esse C é um ponto de acumulação ou ponto limite, e esse C encontra-se no domínio, ou seja, no eixo x, e a expressão dada na questão é limite de f de x mais 1 sobre módulo de f de x quando x tende a ser igual a zero. Determine o limite desta função quando x tende a ser. Primeiramente, vamos considerar que o limite de f quando x tende a ser é L e ele exista, porque em nenhum momento está dizendo que esse limite existe. Assim, a expressão inicial pode ser reescrita pela propriedade da soma, de limites, da seguinte forma. O limite da soma é a soma dos limites, ok? Como eu defini este limite por L, então aqui eu vou substituir por L e aqui eu vou substituir por L, certo? Assim temos a expressão L mais 1 sobre módulo de L. Agora basta a gente resolver esta equação modular. São duas. A primeira com L positivo e a segunda com L negativo, certo? Para L, neste caso aqui, não é x, aqui é L maior que zero para L menor que zero, certo? É o costume de usar sempre x, mas é L. Então, na primeira equação, nesta aqui, com L positivo, vamos ter uma solução que não está no conjunto dos números reais, porque nós vamos ter raiz negativa. Ou seja, está no campo dos complexos, que não é o caso do nosso curso. Já na expressão de baixo, nós vamos obter mais ou menos raiz de 1 ou mais ou menos 1. Então, vamos escolher 1 ou menos 1. Vemos que L precisa ser igual a menos 1. Por quê? Porque ao substituir aqui, certo? Nesta expressão aqui, se eu substituir por 1, vou ter 1 mais 1 sobre 1. Neste caso, isto vai dar 2.
Já se eu substituir por menos 1, vai dar o resultado desejado, que é zero, que vai ficar menos 1 mais 1 sobre módulo de menos 1, que é 1. Então, todo isso aqui é 1, então vai ficar 1 menos 1, 0. Assim, temos que L é igual a menos 1. Bem, neste vídeo, então, mostramos as propriedades de limite. Até o próximo vídeo.